Bom, gente, 7h10, então, como combinado, vamos começando. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geometria Analítica e Álgebra Linear. Na aula de hoje a gente tem um conteúdo bem importante, um conteúdo carregado, né? Eu sei que estamos em poucos aqui na aula, estamos em uma pessoa ao vivo aqui, mas eu sei que vocês vão assistindo depois. Só justificando, né, mais uma vez, não podia esperar, porque senão eu não tenho outro horário para conseguir combinar com vocês, então eu vou começar a gravar a aula no horário de costume, tá? Então eu vou começar, como sempre eu faço, fazendo uma pequena recapitulação da aula anterior, tá? E na aula anterior a gente continua estudando espaços vetoriais, né, nas últimas... Hoje é a terceira semana seguida que a gente está tratando sobre o tema de espaços vetoriais. Então a gente fizemos um percurso longo até agora, desde o começo do semestre. Começamos falando de vetores, sobre uma visão mais de geometria analítica, depois passamos por uma visão de vetores mais associada à álgebra linear, de vetores passamos para matrizes como forma de representação de sistemas lineares, falamos muito sobre sistemas lineares, formas de solução, falamos sobre propriedades de matrizes, operações de matrizes sobre vetores, matrizes transpostas inversas. A gente viu ferramentas, como que a gente consegue aplicar algumas ferramentas importantes e robustas para que a gente consiga resolver ou buscar se existem soluções para qualquer tipo de sistemas lineares, né, com a eliminação de Gauss e com o processo de Gauss-Jordan para achar a matriz inversa. E na aula passada, então, a gente continua falando sobre esse conceito, que é um conceito de espaços vetoriais. Então, são conjuntos de vetores que... espaços vetoriais são grupos de vetores que obedecem algumas regras básicas, né? Principalmente se a gente está pensando no subespaço vetorial, né? Para ser um subespaço vetorial, eu tenho que conseguir fazer combinações lineares, qualquer combinação linear possível dos vetores de um subespaço linear. Essa combinação linear segue dentro desse subespaço linear. E a gente viu várias propriedades diferentes de espaços vetoriais ao longo das últimas semanas, né? Especificamente na aula passada, tratando do assunto de espaços vetoriais, a gente aplicou as ferramentas de eliminação para a gente achar uma forma importante das matrizes, que era a forma escalonada reduzida por linha. E a gente viu que com essa forma das matrizes, né, a gente conseguia ter informações importantes sobre alguns dos subespaços associados a uma matriz. Então, a gente vai mais para frente, acho que ao longo da aula eu consigo fazer um exemplo para a gente revisar qual é o procedimento, para a gente achar essa forma escalonada reduzida por linhas. Mas o mais importante é que essa forma escalonada reduzida por linhas nos ajudava a identificar espaços importantes da matriz, subespaços da matriz A, né? Sempre que eu estou utilizando o formato padrão, chamando essa letra A meio que um coringa, né, para qualquer tipo de matriz, tá? E esses subespaços da matriz A que a gente tinha trabalhado, né, era o espaço coluna. Então, utilizando a nomenclatura que a gente estudou na aula passada, né, espaço coluna era o espaço gerado pelas colunas da matriz A, e a gente denotava isso como C de A. Tá? Outro espaço que a gente estudou na aula passada, já tinha estudado 2 aulas atrás, mas aprofundou na aula passada, era o espaço nulo. A gente tinha chamado de N de A. E esse espaço nulo, ele continha todos os vetores x, tais que AX é igual a 0. Então, todos os vetores que, sob a ação dessa matriz A, são mapeados para o vetor nulo, né? Então, a gente já tinha visto várias condições, várias propriedades de matrizes e de sistemas lineares anteriormente, e a gente tinha visto quais são as condições. Se essa matriz for invertível, por exemplo, se existir uma inversa dessa matriz, a gente viu já por diversos ângulos diferentes e diversas formas diferentes de raciocinar que a única possibilidade para que uma matriz seja invertível, a única coisa que é contida no espaço nulo é o próprio vetor nulo, o vetor 0, 0, 0, 0, um número de coordenadas necessário para caber, para acompanhar as coordenadas, tá?
Também na aula passada a gente falou um pouquinho do espaço linha. Então, espaço linha de uma matriz, como o próprio nome já disse, é o espaço gerado, né? Vamos deixar aqui no espaço gerado, no espaço coluna, tinha esquecido de escrever, tá? O espaço gerado pelas colunas de A. Da mesma forma que o espaço linha é o espaço gerado pelas linhas da matriz A. Uma forma econômica da gente denotar isso, né? Se a gente já tem um operador para fazer todas as combinações lineares possíveis, ou seja, gerar um espaço a partir de, né? É isso que a gente tinha explicado na aula passada. A gente pode simplesmente inverter o que eram colunas por linhas, né? E linhas por colunas. Portanto, o espaço linha nada mais seria do que o espaço coluna associado à matriz transposta, né? Isso seria a mesma coisa. E no finalzinho da aula da aula da semana passada, eu estava mencionando também algo que tem nomes diferentes, tá? Mas o espaço nulo à esquerda seria, então, o espaço nulo dessa matriz transposta também, ou seja, todos x para os quais a matriz transposta vezes x dá em zero. Tá? A gente tinha visto algum desses espaços e tinha visto como que começado a ver, né, como que esses espaços eram facilmente identificáveis ou mais facilmente identificáveis a partir da forma escalonada reduzida por linha de uma matriz, e a gente tinha chamado essa forma escalonada reduzida por linha geralmente de R, tá? Como eu estou marcando ali para vocês. Outros conceitos interessantes, importantes da aula passada que a gente vai ter que retomar hoje, né, eram conceitos de posto de uma matriz. A gente geralmente denotava por Rzinho minúsculo, tá? Então, o posto da matriz era o número de colunas independentes dessa matriz. Então, eu tinha uma matriz que tem um determinado número de colunas, e a gente faz os processos de eliminação, né? A gente busca essas formas escalonadas, formas reduzidas dessas matrizes, e ao final desse processo a gente identifica que a gente tem algumas colunas que são independentes umas das outras, né? Quando a gente usa especificamente a forma escalonada reduzida por linhas, a gente tem nas colunas pivô, as colunas que contêm os pivôs para cada uma das variáveis, né? Nessas colunas a gente tem exatamente as colunas da matriz identidade, e, portanto, são colunas independentes, né? Se eu tenho colunas da matriz identidade, eu não consigo combinar colunas da matriz identidade para gerar outra coluna da matriz identidade, tá? E a gente consegue perceber que tudo que não são essas colunas pivôs são colunas que a gente chama de dependentes, são colunas que são combinações das outras, ou seja, existe uma dependência linear das outras colunas com respeito a essas colunas pivô, tá? O número de colunas pivô que eu tenho numa determinada matriz é o que a gente chama de posto da matriz, tá? E recebe o nome de Rzinho aí. Tá bom? Então, posto da matriz é uma coisa importante, um conceito importante que a gente viu na aula passada também, ele vai retornar muito em breve. Seguindo adiante, tá? Bom, então, o posto, como eu tinha falado para vocês, o posto pode ser identificado pelo número de colunas, colunas pivô, né? Colunas independentes, ou o número de linhas não nulas dessa forma escalonada, reduzida por linha, na matriz R. Tá? Outro conceito importante que a gente viu na aula passada, que vai retornar com força aqui na aula de hoje, né, é a base de um espaço. E a gente tinha visto, né, que a base de um espaço é o conjunto um conjunto, na verdade, né? Não, as bases não são únicas, a gente sempre tem infinitas bases para qualquer subespaço que a gente tiver, mas para um espaço, uma base é um conjunto que contém o número mínimo o número mínimo de vetores necessários para gerar esse espaço. Então, o espaço coluna de uma
o espaço coluna de uma matriz é um subespaço vetorial, como isso já foi demonstrado anteriormente, né? Mas quando eu tenho colunas que são dependentes umas das outras, né, o espaço coluna contém mais vetores do que seriam necessários para a gente obter o mesmo espaço, o espaço coluna, o espaço gerado por essas colunas. Para eu ter uma base, efetivamente, eu vou buscar dentre as colunas dessa matriz. Se eu quiser achar qual que é a base para o espaço coluna, eu vou pegar dentre as colunas de uma matriz, eu vou achar quais são as colunas independentes, e com as colunas independentes, aí eu consigo gerar esse espaço com o mesmo nível, consigo gerar o espaço tanto quanto eu conseguiria utilizando também as colunas dependentes. Então, essa base desse espaço é a forma mais econômica que eu tenho de gerar esse espaço. Né? Lembre-se sempre, gerar é pegar todas as combinações lineares possíveis de um espaço, de um conjunto de vetores. Tá? Então, associado à base de um espaço, né, o número de vetores numa base, a gente tinha chamado de dimensão de um espaço. E a dimensão de um espaço é uma propriedade do espaço. Tá? A gente pode ter várias bases, existem infinitas bases para qualquer espaço, como eu estava mencionando anteriormente. Então, para gerar, por exemplo, espaço R2, né, o plano XY, por exemplo. Você pode escolher como bases os vetores I e J tradicionais, né, vetor 1 e 0 em X e 1 e 0 e 1 em Y. Só que você pode escolher quaisquer dois vetores que não estejam alinhados, eles formam também uma base. Tá? O que é comum dessas duas bases? É o número de vetores numa base. Tá? Isso é uma propriedade do espaço. O espaço R2 tem dimensão 2. É isso que a gente está querendo dizer. Então, a dimensão de um espaço é o número de vetores em qualquer base para esse espaço. Tá? Então, essa é a dimensão de um espaço, é uma propriedade de um espaço. Tá? E a gente tinha, então, encerrado a aula passada associando a cada um desses espaços de uma matriz as dimensões básicas dele. Né? E a gente vai continuar falando sobre isso na aula de hoje, a gente vai retomar desse ponto, discutindo bastante sobre quem são esses espaços e tal, e como é que a gente enxerga essas dimensões dentro desse caso. Tá? Então, eu acho que foi uma recapitulação, eu usei uns 10 minutos mais ou menos para recapitular os conceitos principais da aula passada. Tá? Para quem perdeu a aula passada, ou para quem não se lembra muito bem da aula passada, acho que a gente tem um bom começo para a aula de hoje. Tá? Muito bem. A gente está aqui. Então, como sempre, tá? A gente vai continuar a matéria de hoje acompanhando o livro do professor Gilbert Strang, né? Introduction to Linear Algebra. A gente está no capítulo 3. E a gente vai estar na parte, deixa eu ver, na sessão especificamente, onde que vamos começar essas coisas, começar o tema da aula de hoje, no item 3.5. Tá? Então, se vocês tiverem acesso ao livro, aí, então podem acompanhar boa parte dos conhecimentos e dos temas, não dos conhecimentos, desculpa, boa parte dos temas da aula de hoje estão aí nessa sessão desse livro, tá? A gente vai lá pelas tantas, né? A gente vai falar sobre essas dimensões dos subespaços, a gente vai encerrar esse capítulo, né? Acho que é a última sessão desse capítulo nesse livro específico. Depois eu vou fazer uma pequena parte que não está inclusa exatamente nesse momento do livro do Strang, tá? Naquele outro livro do Strang, falando no livro Álgebra Linear e suas aplicações, aquele livrinho da capa laranja que eu já mostrei para vocês em outras aulas, tá? Então, o que eu tinha escrito no finalzinho da aula passada? Então, eu tinha escrito para vocês o seguinte: o espaço linha de A. Então, vamos começar aqui, tá? Seja A uma matriz M por N. Ou seja, eu tenho M linhas e N colunas. Tá bom? Então, para uma matriz como essa, né? O espaço coluna da matriz transposta, ou seja, o espaço linha de A, é um subespaço
de Rn. O espaço coluna de A, por sua vez, é um subespaço de Rm. Tá? Isso é fácil de ver, né? Se a matriz é uma matriz retangular, eu tenho, as colunas têm números diferentes de membros do que as linhas. Tá? Então, todos os vetores que estão na coluna, eles vão ter o número de linhas como membros. Né? Então, se eu tenho m linhas, as colunas têm m membros. Tá? Então, qualquer coisa, qualquer combinação das colunas, logicamente tem que ser um subespaço de Rm, número de linhas dessa matriz. Por outro lado, o espaço linha, né? As linhas têm n termos, que é o número de colunas. Tá? Cada linha tem um número de colunas de termos. Então, se eu estou fazendo uma combinação desses caras, eu vou ter, logicamente, o subespaço de Rn, né, o número de colunas dessa matriz. O espaço nulo de A é um subespaço de Rn. Por que isso? Né? Então, você tem uma matriz que é retangular. Na hora que eu estou multiplicando essa matriz por um determinado vetor, esse vetor tem que ter o mesmo número de termos que o número de colunas da matriz. Senão as duas coisas não conseguem operar. Para uma matriz conseguir operar sobre um vetor, ela tem que ter um número de colunas igual ao número de termos do vetor. Tá? Então, se eu tenho n colunas, o vetor sobre o qual eu estou aplicando tem que ter n termos. E o que é o espaço nulo? Como a gente recém viu, né, recém revisou, é o espaço que contém todos os vetores que a matriz, todos os vetores operados por essa matriz, então A vezes X é igual a zero, tá? Então isso, logicamente, é um espaço de Rn. E, finalmente, a gente vai ter um espaço nulo à esquerda, que é um espaço que é menos visto, muitas vezes, em vários livros de álgebra, tá? O espaço nulo à esquerda é um subespaço de Rm. Tá? Mesmo tipo de lógica, tá? Que a gente seguiu anteriormente, só pensar o que acontece quando eu fiz a transposição de uma matriz da posição original para outra, ela passa a ter, no lugar de m linhas e n colunas, ela passa a ter n linhas e m colunas, portanto, o vetor que ela multiplica tem que ter m termos. Tá? Então, esses são os espaços associados às matrizes que a gente tinha visto até agora. Tá? E a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele e essas dimensões desses caras. Tá? Então vamos observar o seguinte, tá? Vamos supor que eu tenho uma matriz A que tem a seguinte representação. Então a minha matriz A é a seguinte. Eu vou inverter um pouquinho a ordem que ele faz isso, tá? Aqui no livro dele, mas chegaremos no mesmo lugar. Então, eu vou inverter essa ordem para a gente ter a ocasião de revisar como é que funciona o processo de geração da matriz escalonada reduzida. Tá? 0, 0, 0. Vamos chamar de 2 e 4, por exemplo. E, finalmente, a gente tem a matriz 1, 3, 5, 2 e 11. Então, começando com essa matriz, a gente vai, então, gerar a matriz escalonada reduzida por linha. Tá? Então, qual que é o nosso objetivo? A gente quer gerar, então, zeros... inicialmente, a gente quer gerar zeros abaixo dos pivôs. Tá? Então, a primeira linha, a gente tem um valor... Nosso primeiro pivô, claramente, aqui é o pivô, o valor de número 1. Tá? Abaixo dele, na segunda linha, eu já tenho um valor de 0, então não tenho nada a fazer. Mas para a terceira linha, né, a gente vai ter que fazer uma operaçãozinha ali. Então, para a terceira linha, o pivô 1 vale 1. E o multiplicador da terceira linha, que eu vou aplicar na terceira linha para remover o pivô da primeira posição, ele também vale 1. Né? Então, eu tenho que pegar menos uma vez a primeira linha e subtrair da terceira. Né? Então, ao fazer isso, né, a gente parte de A,
utilizando esse pivô, a gente vai manter a primeira linha, 1, 3, 5, 0 e 7. Segunda linha a gente não vai mexer, 0, 0, 0, 2 e 4. E a terceira linha, agora eu tenho 1 menos 1 deu 0, 3 menos 3 deu 0, 5 menos 5 deu 0. O 2 menos 0 deu 2, e os 11 menos o 7 deu 4. Tá? Numa segunda etapa, né, a gente percebe, então, que as segundas e as terceiras colunas são colunas que são dependentes da primeira. Né? Isso é normal de acontecer. E a gente percebe, então, que a minha próxima posição de pivô, o pivô que está na quarta posição desse elemento, né? Vou chamar ele aqui de pivô 4. O pivô 4 vale 2 nesse nosso caso. E o multiplicador que eu preciso aplicar na terceira linha para remover o pivô que está na quarta posição vai ser 1. Novamente, eu vou subtrair uma vez a segunda linha da terceira. E a gente vai chegar, então, na seguinte forma da matriz: 1, 3, 5, 0 e 7, 0, 0, 0, 2 e 4, 0, 0, 0, daí eu tenho 2 menos 2, 0, 4 menos 4, 0. Cheguei nessa forma da matriz. Observe que essa ainda não é a forma escalonada reduzida por linha, porque a gente tem que garantir que eu tenho zeros zeros abaixo do pivô e acima do pivô. Isso está garantido, né? Embaixo do 1 eu tenho zeros e acima desse 2 eu tenho 0 e abaixo também. Esses são os nossos dois pivôs. Só que eu também tenho que ter os pivôs divididos, né, vou dividir as linhas pelo número dos pivôs. Tá? Então vamos lá. Dividindo linha 2 pelo pivô. Lembre-se que o meu objetivo nessa forma escalonada reduzida por linha é a gente obter nas colunas pivô as colunas da matriz identidade. Tá? Então a primeira linha já tinha o valor 1 no pivô, então não vou mexer nela. 1, 3, 5, 0 e 7. E a segunda linha agora eu estou dividindo ela por 2. Então 2 dividido por 2 deu 1, 4 dividido por 2 deu 2. E a última linha, como já era toda de zeros, a gente já chegou então nessa forma escalonada reduzida por linha dessa matriz, tá bom? Muito bem, então agora a gente tem que observar essa matriz escalonada reduzida por linha, e a gente vai tirar algumas informações. Né? Então, sendo essa a matriz escalonada reduzida por linha, a gente observando essa matriz, a gente vai tirar algumas conclusões. A gente tem nessa matriz, né, uma matriz retangular com m linhas e 5 colunas, certo? E a gente conta agora, né, nessa matriz, quantas são as colunas com pivô. Colunas pivô, eu tenho a primeira e a quarta coluna, são colunas com pivô, e as outras colunas são colunas dependentes. Tá? São colunas que podem ser geradas a partir de combinações dos outros pivôs. Das colunas pivô, desculpa. Como eu tenho essas duas colunas pivôs, então eu tenho duas colunas pivôs, eu tenho posto da matriz igual a 2. Tá? As linhas marcadas em roxo são colunas pivô, e as outras colunas são colunas livres, né, como a gente tinha visto. Tá? Deixa eu marcar essas colunas livres com outra cor aqui. As colunas amarelas serão colunas livres, e as colunas roxas serão colunas pivô. Então, colunas 1 e 4 são colunas pivô, ou colunas pivôs, na verdade, e as colunas 2, 3 e 5 são livres. Tudo bem? Pois bem, então fiz o meu procedimento, recapitulei, claro que foi uma matriz bem facilzinha para a gente fazer, mas o objetivo sempre é esse, né? Gerar zeros abaixo do pivô, acima dos pivôs, e em seguida dividir as linhas pelos valores dos pivôs. Com isso a gente chega na matriz escalonada reduzida por linha, cujas colunas pivôs são colunas da matriz identidade, como pode ser visto aqui claramente. Tá? Então, muito bem. Então o que eu vou fazer agora? A gente vai tentar determinar, vou copiar aqui de novo a matriz, tá? Então, a matriz escalonada reduzida por linha é 1, 3, 5, 0 e 7, 0, 0, 0, 1 e 2, 0, 0, 0, 0 e 0. Tá? Essa é a minha matriz. Deixa eu consertar só esse 0 ali que estava hediondo, né? Coisa feia. Então, essa é a minha matriz. Agora a gente vai tentar identificar, então,
quais que são as dimensões desses espaços, tá? Então, vamos pensar agora no espaço linha dessa matriz R. Tá? Então, qual é o espaço gerado pelas linhas dessa matriz R? Então, eu vou pegar essa matriz R e a gente vai identificar claramente que eu tenho apenas duas linhas independentes. A última linha é uma linha totalmente de zeros, ela não acrescenta nada ao nosso subespaço, né? Então, o espaço linha dessa matriz R é um espaço claramente de dimensão 2. Eu tenho duas linhas não nulas e elas são claramente independentes. Tá? Esse era um outro conceito que a gente tinha voltado a explorar na aula passada, né? Independência linear. Tá? Convido vocês a assistirem a aula passada, a gente já falou sobre esse conceito várias vezes ao longo do curso. Tá? Então, claramente, a dimensão do espaço linha é uma dimensão de 2, nesse caso. Observe o seguinte, né? É um espaço de dimensão 2, dentro de qual espaço? É um subespaço de dimensão 2 dentro de qual espaço maior? As linhas, cada uma das linhas, tá? Observe que cada linha tem 5 componentes. Ou seja, o espaço linha é um subespaço de dimensão 2. Então, é um plano dentro do espaço de reais de 5 dimensões, dentro de R5. Tá bom? Beleza. Então, outra coisa que é importante vocês observarem é, né, que esse nosso procedimento de geração dessa matriz escalonada reduzida por linha, ele sempre gera linhas que são independentes. Como eu tenho um zero acima dos pivôs, é impossível eu combinar cada uma das linhas não nulas para gerar as outras linhas não nulas. Tá? O único valor diferente de zero em uma determinada coluna é o próprio valor do pivô, e esse valor do pivô, então, ele impede que essas colunas sejam dependentes. Tá? Muito bem, então a gente tinha visto que a dimensão é 2, né, e observem que isso aqui vai ser igual ao oposto da matriz. Tá? Em seguida, vamos falar do espaço coluna, efetivamente, de R. O espaço coluna de R é a combinação das colunas de R. Tá? Todas as combinações possíveis. Fica claro que a gente tem, pegando as colunas pivô, eu consigo, essas são as duas únicas colunas que eu posso considerar independentes desse nosso conjunto. As colunas livres são colunas que são combinações das demais colunas que eu determinei para o meu sistema. Tá? Então, para gerar o meu espaço coluna, tá? O espaço coluna desse cara aqui, tem dimensão, eu também tenho dimensão 2. Mais uma vez, é igual ao oposto da matriz, né? Isso que quer dizer o oposto da matriz. É a dimensão tanto do espaço linha quanto do espaço coluna. Isso acontece porque eu tenho duas colunas pivôs independentes. E as colunas livres são combinação linear das colunas pivôs. Tá bom? A dimensão é isso. E elas são independentes, né? As colunas são independentes porque são colunas da matriz identidade, como eu já falei anteriormente. Tá? Então, o que é interessante da gente pensar, agora que a gente está falando desse espaço coluna, a gente consegue fazer a ponte entre as coisas que a gente tinha visto anteriormente, né? Das possíveis soluções especiais que a gente tem, que fazem parte do espaço nulo, tá? As soluções especiais que a gente utiliza para gerar o espaço nulo. Tá?
como é que eu consigo fazer isso? Eu consigo pensar nas coisas que estão dentro do espaço nulo como quais são os vetores o que é que eu consigo, como é que eu consigo expressar as combinações das colunas pivôs para gerar as demais colunas, tá? Então a gente vai pegar, por exemplo, para essa nossa matriz, fica claro, por exemplo, a seguinte coisa. A coluna 2 vai ser igual a 3 vezes a coluna 1. Tá claro isso, né? Então, a gente tinha visto, né, que isso queria dizer, por exemplo, então, que se eu pegasse o quê? Se eu pegasse menos 3 vezes a primeira coluna mais a segunda coluna, eu faria desaparecer esse cara aqui, faria desaparecer qualquer coisa que eu pegasse que tivesse esse formato, faria desaparecer o resultado. Ou seja, eu descobri qual que é a combinação de colunas que me geram a outra coluna, ajuda a achar soluções especiais. E a solução especial, como eu tinha mostrado para vocês na aula passada, são soluções que fazem parte do espaço nulo, tá? Então, essa solução especial está associada à coluna 2, tá? Por isso que eu estou denotando assim, S2. E ela tem o seguinte formato, então eu tenho menos 3 vezes a primeira coluna, mais uma vez a segunda coluna, e o restante igual a zero. Então, isso está associado a essa solução especial, tá? Outra coisa que a gente consegue observar é que a coluna 3 nada mais é do que 5 vezes a coluna 1. Seguindo a mesma lógica, né? Então a gente tem uma solução especial associada à variável na posição 3. Então eu vou ter menos 5 vezes a primeira coluna, nada vezes a segunda, 1 vezes a terceira coluna, 0 nas demais posições. Isso também vai gerar zeros, tá bom? Se eu tiver um vetor desse formato, e aplicar essa matriz sobre um vetor desse formato, eu estou dentro do meu espaço nulo, também vou gerar zero. E, finalmente, se a gente olhar para a última coluna, né, a gente tem 7 na primeira posição, então eu tenho 7 vezes a primeira coluna e 2 vezes a quarta coluna. Com isso eu gero a coluna 5. Tá? Então, coluna 5 vai ser 7 vezes a coluna 1 mais 2 vezes a coluna 4. São as colunas pivôs. Ou seja, isso vai estar associado, então, com uma solução associada à posição 5. A gente vai ter, então, menos 7 vezes, nada na coluna 2, nada na coluna 3, na coluna 4, menos 2, e na coluna 5, 1. Isso está querendo dizer o quê? Eu pego uma vez a coluna 5, uma vez qualquer coisa que tiver na coluna 5, menos 2 vezes da coluna 4, menos 7 vezes da coluna 1, isso também vai estar dentro do espaço nulo desse camarão. Tá? Então isso aqui é uma pequena observação e já está nos reportando, nos remetendo para o espaço nulo. Tá? Então, só mostrando para vocês, relembrando essas relações dessas coisas. Muito bem, então a dimensão do espaço coluna é o oposto da matriz, e vocês observam, né, que a dimensão do espaço linha é sempre igual à dimensão do espaço coluna. Isso é um resultado muito importante de álgebra linear. Tá? Para qualquer matriz que a gente faz ali o processo de escalonamento dessa matriz, né, a gente vai perceber isso, né, mas mesmo antes do escalonamento, a matriz A original, antes da gente ter reduzido ela tinha essas características, né, cujo o posto da matriz é o número, é a dimensão do espaço gerado pelas suas linhas ou do espaço gerado pelas suas colunas, tá bom? Continuando, então, o espaço nulo de R, né, desculpa. Espero que eu tenha escrito certo aqui, sim. Então, o espaço nulo de R, por enquanto a gente está falando apenas da forma escalonada reduzida, e a gente já vai falar, então, fazer a relação entre o R e o A. O espaço nulo de R, né, ele tem uma dimensão associada ao número de vetores de soluções independentes, de soluções especiais que existem. Eu acabei de gerar 3 soluções especiais, né, a partir do raciocínio que a gente tinha feito antes. Gerei uma solução especial associada à variável da posição 2, uma solução especial associada à variável da posição 3 e uma solução especial associada à variável da posição 5. Se vocês observarem, cada um desses vetores ele é independente do outro. Porque cada um desses vetores, vamos trocar aqui rapidinho a cor, tá? Cada um desses vetores ele tem o valor 1 na posição referente àquele vetor, então 1 na posição 2, 1 na posição 3 e 1 na posição 5, e 0 nas demais posições. Então eu não conseguiria utilizar combinações
dessas soluções especiais para gerar outras soluções especiais. Tá? E como cada um desses vetores está dentro do espaço nulo, né, o espaço nulo é o espaço gerado pela combinação desses vetores. Tá? Então, vou gerar o espaço nulo a partir desses vetores. Esses vetores formam, portanto, uma base. Tá? Esses caras aqui são linearmente independentes e formam uma base para o espaço nulo da matriz. Tá bom? Então, essa é uma observação muito importante. Vou até botar aqui em outra cor também. Então, qual que é a dimensão do meu espaço nulo, como eu estou mostrando para vocês? Ora, o espaço nulo, então, ele tem dimensão 3. E o que seria a dimensão 3? Seria o número de colunas, n, menos o posto da matriz, 2. Tá bom? Então, sempre que você vai pegar o número de colunas e subtrair do posto, você vai enxergar que essa vai ser a dimensão do espaço nulo. Tá? Então, o que quer dizer eu dizer que o espaço nulo tem dimensão 3? O espaço nulo é a combinação, né, todas as combinações possíveis, né? X pertence ao espaço nulo se X for da forma de um determinado coeficiente, vamos chamar, vezes a solução especial da posição 2, um coeficiente associado à posição especial à solução especial da posição 3, mais um coeficiente qualquer associado à posição 5. Tá? Então, qualquer vetor que tiver esse formato, que seja combinações desses vetores das soluções especiais, vai fazer parte desse espaço nulo de R. Tá? Então, sempre a dimensão do espaço nulo é o número de colunas livres. Para cada coluna livre eu gero uma solução especial. E essas soluções especiais, da forma como a gente gera a partir da matriz escalonada reduzida por linha, elas são sempre linearmente independentes. Tá? Então, para cada uma dessas soluções especiais, eu tenho um vetor que compõe a base do espaço nulo. Tá? Então, eu consigo sempre chegar nessa conclusão que a dimensão sempre vai ser o número de colunas menos o posto da matriz. Tá? Então, lembrando sempre, né, é um subespaço de Rn, ou seja, de R5, nesse nosso caso. Número de colunas. Tá? O espaço coluna aqui, né, por sua vez, esqueci de falar essa observação, ele é um espaço, ele é um subespaço, desculpa, né, de Rm, como a gente tinha falado anteriormente, né. Cada uma das colunas tem m elementos, número de linhas. Então, esse aqui é um espaço de dimensão 2 dentro de R3. No nosso caso aqui, né, a gente tem R3. Tá? Vamos deixar bem claro. Então, sempre que eu estiver falando aqui das dimensões de cada um desses espaços, eu estou explicitando essa coisa que eu estou marcando em azul. Tá? É um espaço de dimensão 2 dentro de R5. Esse cara aqui é um espaço de dimensão 2 dentro de R3. E esse outro camarada aqui é um espaço de dimensão 3 dentro de R5. Tá? Finalmente, a gente vai continuar e vai falar sobre o espaço nulo à esquerda. Tá? Por que ele tem esse nome? Eu vou mostrar para vocês aqui. Tá? O que seria o espaço nulo à esquerda? Seria o espaço nulo da matriz transposta. Então, vamos explicitar aqui isso aqui primeiro, né? Espaço nulo da matriz transposta é a mesma coisa que o espaço nulo à esquerda, tá? E o que isso quer dizer, então? Então, eu estou pegando RT vezes o X e querendo ver quem que leva até zero. Tá?
Então, não vamos usar x de novo, vamos usar y, né? Os x's que a gente estava utilizando todos têm a mesma quantidade. Então, rt vezes um vetor y, ele vai levar até zero. Tá? Então, o que eu posso fazer com essa equação? Tá? Se a gente utilizar as propriedades de transposta, por exemplo, né? Quando eu faço uma transposta de alguma coisa com isso, que tem essa cara, tá? A gente sempre inverte, né? A gente tem uma sequência de operações, na hora que a gente passa a transposta, a gente transpõe esses camaradas e inverte a ordem de multiplicação. A gente tinha falado um pouquinho sobre isso nas propriedades de transposta, tá? Ou seja, quando eu passo a transposta, eu passo a ter isso aqui. Y transposto vezes R vai ser igual ao vetor nulo transposto. Sempre que eu transpus um lado da equação, tem que transpor o outro também, para isso fazer sentido. E por isso, e aqui vocês veem que aparece esse vetor à esquerda. O que justifica o nome desse espaço. Tá? Então, o que está acontecendo, efetivamente, né, com essa equação? Yt vezes R é igual a zero. Eu estou tentando fazer o quê? Eu estou tentando, nesse caso aqui, eu estou combinando linhas de R, né? Afinal de contas, estou trabalhando com R transposto, estou combinando linhas de R e buscando vetor nulo. Então, eu quero saber quais combinações das linhas de R me levam ao vetor nulo. É isso que quer dizer esse espaço. Tá? Muito bem. Então, se a gente expressa agora esses caras aqui, né, o que a gente vai ter? Basicamente, então, a gente vai ter uma primeira coordenada y1 multiplicando a primeira linha. Tá? A primeira linha da matriz vale 1, 3, 5, 0 e 7. A gente vai ter a segunda coordenada desse vetor, que multiplica a segunda linha da matriz, 0, 0, 0, 1 e 2. E a terceira coordenada desse vetor, que multiplica a última linha da matriz, 0, 0, 0, 0 e 0. Tá? Então, o que eu estou buscando? Eu estou buscando esses camaradas aqui, somando tudo isso e querendo achar o vetor 0. Ali, tá? Ora, quando eu estou fazendo isso, então, eu estou buscando quais são as combinações desses... qual é a cara desses vetores y que fazem eu ter um vetor 0. Tá? Então, vocês observam o seguinte, né? Tanto faz quais são as coordenadas... qual é a coordenada y3, porque y3 está multiplicando uma linha nula. Então, qualquer coisa que estiver multiplicando nula, eu não vou prejudicar a minha busca por vetores do espaço nulo dessa matriz R transposta. Tá? O que tem que acontecer, então, para que esses vetores sejam efetivamente vetores do espaço nulo? Os coeficientes que multiplicam linhas não nulas têm que ser zero. Então, y1 tem que ser igual a zero, y2 vai ter que ser igual a zero, mas y3 pode ter o formato que quiser. Qualquer vetor que tiver esse formato, 0, 0 e y3, faz parte de... então, qualquer vetor que tenha esse formato vai fazer parte desse espaço nulo da matriz transposta, tá? Então, qual que é a dimensão desse cara, né? Então, a dimensão desse espaço é 1. Quanto é que, o que é esse 1? Esse 1 vai ser o quê? Vai ser o número de linhas dessa matriz menos o posto. Por quê? Se eu tenho o número de linhas da matriz, são 3 linhas da matriz, e 2 dessas linhas são não nulas, essas 2 eu tirei, então sobrou apenas uma linha não nula, tá? Então, é o número... sobrou apenas uma linha nula, né? Então, a dimensão desse espaço é o número de linhas nulas em R. Tá bom? Então, vocês observam que isso aqui deu alguma coisa de dimensão 1 nesse nosso caso, né? E nesse nosso caso é um espaço, subespaço de Rm, ou seja, no nosso caso, de R3. Tá bom? Então vamos lá botar em azulzinho de novo para ficar bonitinho aqui as notas, né? Então a gente descobriu
como o posto da matriz se relaciona com as dimensões desses camaradas, né? A gente sabe que o espaço coluna tem que ser um espaço de dimensão Rm. Ele vai ter dimensão do posto da matriz, porque é o número de colunas independentes, e alguma coisa associada ao outro espaço que mora nesse Rm, é o espaço nulo da matriz transposta, ou o espaço nulo à esquerda, e isso vai complementar, né? A dimensão do espaço nulo da matriz transposta é o que faltava do posto para chegar a completar o M. Por outro lado, o espaço linha é alguma coisa que tem dimensão n, ele tem n componentes. Qual que é a dimensão desse espaço dentro do espaço Rn? É o posto da matriz, que é o número de linhas não nulas dentro da matriz reduzida. Que é o número de linhas não nulas, essas linhas são sempre independentes. Com esse número de linhas independentes, eu consigo gerar o espaço inteiro, o subespaço inteiro associado ao espaço linha. E o que falta para complementar o espaço, para complementar a dimensão do número de linhas, é o espaço, é a dimensão do espaço nulo da matriz, tá? Que também é um espaço de Rn, beleza? Então vocês sempre vão ver isso, né? Para eu chegar no valor de m, o número de linhas, eu vou ter o posto da matriz mais a dimensão do espaço nulo à esquerda. Para eu chegar no número de colunas da matriz, eu vou ter o posto da matriz mais a dimensão do espaço nulo desse camarada, tá? Então isso, de certa forma, linka, né? Junta todas as coisas que a gente tinha feito anteriormente. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Então, o que nos falta fazer, por enquanto a gente falou apenas, né? A gente deu foco para essas matrizes de R, a R derivado de A, né? E o que nos falta responder é... Calma aí que ficou meio grande aqui, né? Comparado ao resto das notas, como eu aumentei muito o zoom aqui. Os espaços de A. Lembre-se que a nossa matriz original era a matriz A. Esses espaços que a gente achou para R são os mesmos espaços de A? Tá? A gente agora vai ter que responder essa questão. Tá? E a gente vai ver que não, esses espaços, nem todos os espaços são os mesmos espaços de A. Alguns são, mas outros não. Tá? Primeira coisa, a gente vai comparar as duas matrizes. Então, a minha matriz A tinha a cara 1, 3, 5, 0, 7, 0, 0, 0, 2 e 4, 1, 3, 5, 2 e 11. E a minha matriz R associada a esse cara era 1, 3, 5, 0, 7, 0, 0, 0, 1 e 2, 0, 0, 0, 0, 0. Então, a primeira coisinha que a gente vai observar é o seguinte. Só apagar esse camaradinho aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai observar é que o espaço linha de A é igual ao espaço linha de R. Por que isso acontece? Durante a etapa de eliminação que a gente utilizou para chegar nessa forma escalonada reduzida por linha, o que a gente fez, a gente pegou múltiplos das linhas, né? Pegou a linha de cima, multiplicou por um determinado valor e somou com a de baixo. Então, o que a gente estava fazendo? Todas as linhas dessa forma, né? As linhas de R são combinações lineares das linhas de A. Isso de multiplicar uma linha por um determinado valor, por um determinado escalar e somar o outro, o que eu estou fazendo eu estou fazendo combinações lineares, tá? Então, eu não estou alterando, né, se eu estou fazendo apenas combinações lineares das linhas de A, eu não estou alterando quem que é o espaço gerado por essas linhas de A. Então, se eu não estou alterando o espaço gerado por essas linhas de A, estou só fazendo combinações lineares, eu não mudo quem que é o espaço linha. Como eu estou mexendo linha por linha, o espaço linha de A vai ser exatamente o mesmo espaço linha desse outro cara. Tá? Só que, quando a gente pensa
no espaço coluna, ele geralmente vai ser diferente do espaço coluna de R. As minhas operações durante o processo de eliminação são feitas linhas por linhas, tá? E na hora que a gente que a gente passa, então, fazendo essas operações todas, a gente acaba mudando a cara, né, e a configuração dessas colunas, tá? Então, as colunas vão sendo alteradas. Existem formas muito fáceis de enxergar, tá? Então, basta, para a gente chegar nessa conclusão, né, basta a gente comparar as colunas pivôs em A e R. E as colunas pivôs, vou marcar aqui com um laranjinha, tá? As colunas pivôs em R são essa e essa, né? A primeira e a quarta. De forma equivalente, em A primeira e a quarta tem essa. Então a gente observa, por exemplo, né, que as colunas pivôs de R no nosso exemplo, as colunas pivôs de R terminam em zero. Então eles têm coisas diferentes, né? Qualquer coisinha ali no primeiro e no segundo elemento, e o último elemento é zero. Mas em A, a gente tem terceiro elemento diferente de zero nas colunas pivô. Então não tem como eu pegar as colunas de R, as colunas pivô de R, combinar essas colunas com qualquer número que eu quiser e gerar o mesmo espaço gerado pelas colunas pivô em A. As colunas pivô em A, eles têm sempre termos na terceira coordenada, né? Então é alguma coisa de R3 que tem a coordenada Z, um valor diferente de zero, ao passo que em R, a coordenada Z desse R3 vai ser sempre igual a zero, tá? Mas então o que nos adiantou desses espaços coluna, o espaço coluna de A, o espaço coluna de R em relação ao espaço coluna de A? O qual que foi a nossa, a nossa conclusão, tá? O que é importante, né? É uma pena, né, que o espaço coluna de R não seja exatamente o mesmo espaço coluna de A. Então, eu sempre vou ter que ter conservado em algum lugar, né, se eu estiver fazendo isso computacionalmente, eu vou ter que salvar minha matriz original, para depois que eu gerar minha matriz escalonada reduzida por linhas, eu identificar quais eram aquelas colunas pivô. Tá? Então, por que eu vou precisar deixar armazenado? Porque eu vou gerar espaços diferentes. Tá? Mas o que é importante do processo de encontrar R é que sempre o espaço coluna de R terá a mesma dimensão do espaço coluna de A. Então isso é legal, né? Quando a gente olha uma matriz A que tem todos os termos, potencialmente todos os termos não nulos, é muito difícil a gente bater o olho e enxergar o que é dependente do que. Na hora que eu faço o meu processo de eliminação e chego na matriz, na forma escalonada dessa matriz reduzida por linha, eu enxergo claramente quais são as colunas que são independentes umas das outras. Então, eu sei que se eu fiz o processo de escalonamento, eu consigo identificar um número de colunas que são independentes, e eu sei que naquela matriz original, onde era impossível enxergar isso antes de eu ter feito o processo, eu sei que eu tenho aquele número de colunas independentes. Tá? Então, isso é uma primeira coisa. O que é importante é que sempre o espaço coluna de R vai ter a mesma dimensão do espaço coluna de A. Tá bom? E além disso,
as colunas pivôs de R vão identificar a posição das colunas independentes em A. Ou seja, através desse processo de escalonamento, eu vou identificar, eu tenho que pegar a primeira e a quarta colunas de A, e essas duas serão as colunas independentes. Que isso também não é uma coisa que vai ser facilmente visível numa matriz genérica A. Tá? Então, eu identifiquei esses caras, tá? Identifica a posição das colunas independentes de A, e essas colunas poderão ser usadas como base para o espaço coluna de A. Tá? Então, basicamente, ele vai nos ajudar a identificar em A o que eu preciso pegar. Tá? E essas colunas, então, colunas pivôs de R identificam a posição das colunas independentes de A, e essas colunas são base para CA. Tá? Então, isso que é o mais fundamental desse camarada. Então, já falamos, né, a relação entre os espaços de R e de A. O espaço linha vai ser igual ao espaço linha das duas. O espaço coluna, de forma geral, vai ser um espaço diferente. O espaço nulo de A vai ser exatamente igual ao espaço nulo de R. Tá? Então, isso é uma coisa muito interessante também, né? Por que isso acontece? Né? Basta a gente lembrar como é que a gente fazia. Então, AX é igual a zero, né? E sempre que a gente tinha um sistema genérico, mais ou menos, AX igual a B, uma das recomendações que a gente fazia para achar soluções desse camarada era fazer uma matriz aumentada que conservava a matriz A e botava uma coluna adicional da matriz de resultados ali, e a gente fazia, então, um processo de eliminação sobre isso. No espaço nulo, se B igual a zero, esse processo de escalonamento como um todo, né? Na hora que eu faço o processo de escalonamento e eu tenho zeros aqui do lado de lá, eu sempre vou continuar tendo zeros. Todas as operações que eu faço de escalonamento não vão mudar o zero que eu tenho ali nessa coluna aumentada. Ou seja, todos os vetores, se eu multiplicar A por um determinado vetor e eu chego no vetor zero, eu multiplicando R por esse mesmo vetor, eu vou chegar no vetor zero. Tá? Então, o espaço nulo de R é rigorosamente igual ao espaço nulo de R, basta a gente pensar nas operações de eliminação que a gente utilizou para chegar nessas coisas todas ali. Tá? Que mais que a gente tem? Bom, a mesma lógica que a gente utilizou, né, para achar alguma coisa vezes zero e esse zero não é alterado, né, eu posso utilizar então para achar que o espaço nulo à esquerda de A vai ser igual ao espaço nulo à esquerda de E. É a mesma coisa, né? Se eu pegar aí, começo então com A transposto e zero e faço o meu processo de eliminação, eu vou chegar então em R transposto e zero, né, e eles têm a mesma coisa, tá? Então, vamos pegar dois exemplos agora, tá? Então, a gente vem falando bastante sobre esses espaços e vamos pegar, então, exemplos. O primeiro exemplo que eu vou pegar, então, é uma matrizinha super simples. Matriz A, que tem a cara
1, 2, 3 na primeira linha, 2, 4, 6. Fica muito claro da gente olhar para essa matriz e a gente identificar, então, que a segunda linha é o dobro da primeira, tá? Então, na hora que eu fizer o processo de eliminação, né, fica muito simples da gente identificar que basta pegar pivô 1 vale 1, multiplicador vale 2, então pego duas vezes a primeira linha e subtraio da segunda, e eu chego à conclusão, então, que a minha matriz reduzida vale 1, 2, 3, e a segunda linha vale 0, 0 e 0. Ou seja, eu tenho uma linha diferente de 0, uma linha não nula, e uma coluna com pivôs, né? Então eu tenho claramente que essa matriz tem posto 1, número de linhas 2, número de colunas iguais a 3. Tá? Dentro desse contexto, né, a gente consegue identificar quem que são os espaços que a gente tem. Né? O que é o espaço linha dessa matriz? O espaço linha é o espaço gerado, né, pelas linhas não nulas desse camarada, tem dimensão 1, né, dimensão igual ao oposto, ou seja, igual a 1, e eu tenho, então, o espaço gerado pelas linhas independentes, espaço gerado pela linha, pelo vetor 1, 2, 3. Tá? Então, tem esse 1, 2, 3, dentro de um espaço tridimensional, a gente está dentro de um espaço R3, né, tenho 3 colunas. Dentro desse espaço R3, o espaço linha da minha matriz, então é uma linha dentro do espaço tridimensional. Então, eu pego esse vetor 1, 2, 3, qualquer múltiplo desse vetor, né, desde o 0 até múltiplos infinitos, ao longo dessa linha demarcada por 1, 2, 3, eu estou dentro desse cara. Então, observe, né, o espaço R3 seria potencialmente alguma coisa tridimensional, e dentro desse espaço tridimensional, o meu espaço linha está todo ele dentro de uma linha, e uma linha claramente é alguma coisa que tem dimensão 1. Tá? O que é o espaço coluna de A? O espaço coluna de A é o espaço gerado pelas colunas independentes de A. Quem que são as colunas independentes de A? Então, a gente só tem uma coluna pivô, isso quer dizer que todas as outras colunas serão combinações da coluna correspondente em A. Tá? Então, eu tenho também dimensão igual ao oposto da matriz, que é igual a 1, e ele vai ser, então, em R2 agora, né, é o espaço gerado pelo vetorzinho 1, 2. Eu tenho uma linha também, um espaço coluna, a combinação das linhas, todas as combinações possíveis da linha são combinações dessa linha que passa pelo ponto 1, 2. O vetorzinho 1, 2, qualquer múltiplo desse vetor 1, 2, são as combinações possíveis dessa linha. Tá? Então, vamos pensar agora nos espaços nulos desse camarada, né? Quem que é o espaço nulo de A? Primeiro, a gente já sabe, né, pelo nosso estudo anterior, que ele vai ter dimensão igual ao número de colunas, n, menos o posto da matriz. Então, o espaço nulo de A tem que ter dimensão 2. Tá bom? Como é que eu descubro isso, né? Então, lembre-se que o que eu estou fazendo no espaço nulo de A, eu estou fazendo o seguinte: A vezes x é igual a 0. Tá? E lembre-se que o espaço nulo de A é a mesma coisa que o espaço nulo de R. Então, eu posso escrever R vezes x igual a 0. Pegando a expressão de R e multiplicando pelos coeficientes de um vetor x qualquer, tá? Se o vetor x tiver coordenadas x1, x2 e x3, o que eu estou querendo dizer a partir da minha expressão é o seguinte: eu vou ter uma vez a primeira coordenada, mais 2 vezes a segunda coordenada, mais 3 vezes a terceira coordenada do vetor, tudo isso somado tem que dar 0, afinal de contas eu estou fazendo R vezes x é igual a 0. Tá? Então isso aqui é uma equação, em R3 isso aqui é uma equação de um plano. Tá? Eu tenho restrições, tenho relações entre os valores de 1, 2 e 3, uma equação como essa denota um plano. Tá? Então isso aqui é um plano em R3, e um plano é alguma coisa de dimensão 2. Né? Legal, esse é o plano de dimensão 2. Tá? E finalmente isso nos sobrou, então, conseguimos caracterizar então quem que eram os
os vetores, né, associados ao espaço nulo. Né? O espaço nulo está aí dentro daquele plano. A gente tinha outras maneiras de raciocinar, a gente podia gerar soluções especiais associadas a cada uma dessas colunas, tá? Então, vamos fazer isso aqui agora, tá? Então, a solução especial associada à variável da posição 2, que não é uma variável independente, é uma variável dependente, é uma variável livre, né? Pode assumir qualquer valor. Então, se a segunda variável tem a posição, tem um valor de 1, por exemplo, basta eu pegar menos 2 vezes a primeira, tá? Menos 2 vezes a primeira linha, mais uma vez a segunda, a gente vai chegar a 0. E, finalmente, uma solução especial associada à terceira posição, então vai ter valor 1 aqui no 0, e eu tenho que pegar, então, menos 3 vezes a primeira, tá? Então, utilizando esses dois vetores, eu vou chegar à conclusão, né? Basta vocês pegarem esses dois vetores, vocês vão ver que eles moram, esses dois vetores são os vetores que moram nesse plano, tá? Então, são descrições equivalentes aqui. Tá? Esses dois planos, esse plano, ele respeita essas coordenadas que a gente tem, tá? E, finalmente, então, a última coisa que nos falta fazer é o espaço nulo à esquerda de A. Ele também é igual ao espaço nulo à esquerda de R, né? Então, basta eu transpor esse cara e procurar quem que dá 0, né? E o espaço nulo à esquerda, a gente está pegando, então, quais são as combinações eu só não quero falar besteira, tá? Eu estou pegando as combinações das linhas de R que resultam no vetor nulo. Tá? Combinações das linhas de A, melhor dito, né? Das combinações das linhas de A que resultam no vetor não nulo. Tá? Então, olhando para as duas linhas de A, eu vejo que a segunda linha de A é 2 vezes a primeira, né? Então, acho que eu falei uma besteira aqui em cima, né? Os vetores, o espaço nulo à esquerda de R não é exatamente igual ao espaço nulo à esquerda de A, tá? Então a gente vai ter que voltar ali um pouquinho em cima, tá? Mas para esse nosso caso fica muito claro, né? Eu quero descobrir o quê? Eu quero descobrir A transposto. A transposto é 1, 2, 3. Eu quero uma linha virar uma coluna. 2, 4, 6. Vezes um vetorzinho y1, y2. Isso aqui vai ser igual a 0 e 0. 0, 0, 0, né? Desculpa. 0, 0, 0. Então, isso aqui vai me dar equações, né? Só que as equações... a primeira equação me dá uma determinada equação, me dá uma relação entre esses dois caras. Eu sei que y1 vai ter que ser igual a menos 2y2, e todas as demais equações são correspondentes a essa, né? Então, isso aqui, y1 igual a menos y2, isso aqui também, dentro de R2, isso aqui é uma linha. Em R2, tá? E qual que é a dimensão disso? A dimensão disso era o número de linhas, M, menos o posto. A dimensão desse camarada, então, o número de linhas, eu tinha 2 linhas, o posto era 1. A dimensão desse cara tem que ser 1, e uma linha em R2 tem, de fato, dimensão 1, tá? Então, só voltando ali para cima, né, que eu tinha falado que o espaço nulo à esquerda de A, de forma geral, ele vai ter que ser diferente do espaço nulo à esquerda de R, tá? Pelo mesmo motivo que a gente tinha visto antes aqui, né? Tudo que mora em Rn, desculpa, é o número de colunas, né? Ele vai ser igual, né? Então, o espaço nulo, que mora em Rn, é igual ao espaço linha, que mora em Rn também. Só que tudo que está em M, todas as operações que alteraram essas linhas desse camarada, que alteraram as colunas desse camarada, pode ser potencialmente alterado, tá? Pelos mesmos motivos que a gente tem aqui, possivelmente a gente vai ter espaços diferentes desses dois caras. Então a gente tem que construir esse espaço nulo à esquerda, né? Foi o que eu fiz aqui, peguei a matriz A e transpus e busquei quem que são os vetores, qual é a cara desses vetores que anulam efetivamente, né? Que multiplicados por essa matriz transposta chegam no vetor nulo, e a gente chegou à conclusão, então,
que a gente tinha essa relação entre esses dois. Se eu tivesse pego R transposto, eu não teria chegado a essa conclusão, né? Eu teria chegado a alguma outra coisa. Então, observe o seguinte, né? Nesse nosso exemplo, a gente observa uma coisa interessante, né? Espaço coluna de A é o espaço gerado pela coluna 1, 2. Espaço nulo à esquerda de A. Ele é gerado pelo vetorzinho. Então, se y1 tem que ser igual a menos y2, né, eu posso pegar, por exemplo, y1 igual a 2 e y2 igual a menos 1, por exemplo. Tá bom? Né? Estou respeitando, estou em cima dessa linha. Né? Se y1 vale 2, y2 eu tenho que valer menos 1, segundo essa nossa equaçãozinha que a gente achou ali. Tá? Esses dois espaços, né, a gente consegue enxergar para esse exemplo que essas duas linhas, né, vamos desenhar esses caras, a gente está em R2, né? Em R2, então, a gente tem x e y aqui. O espaço coluna, então, vai ser o espaço que está coordenada 1, 1, 2. Eu tenho esse vetorzinho aqui. Qualquer múltiplo desse vetorzinho aqui é o espaço coluna. Tá? O espaço nulo à esquerda desse camarada, ele é o espaço gerado pelo vetor que está na posição 2 e menos 1. Tá? O espaço coluna de A está associado a esse vetor e o espaço nulo à esquerda de A está associado a esse outro vetor. E fica muito claro a gente enxergar que existe perpendicularidade entre esses dois caras. Tá bom? Então, nesse nosso exemplo, a gente percebeu que esses dois caras são linhas perpendiculares em R2. Isso vai ser muito importante para o finalzinho, para a parte final da nossa aula aqui, quando a gente começar a falar do próximo capítulo desse livro, que é o capítulo de ortogonalidade. Tá? Muito bem, então, e a gente vai ver que isso sempre acontece, tá? Esse é o caso, sempre acontece. Mais do que isso, a gente vai chegar à conclusão que existe também uma condição de perpendicularidade entre o espaço linha de A e o espaço nulo de A. Tá? Então, basicamente, o que a gente vai ter, lá no futuro, a gente vai conseguir desenhar alguma coisa assim. Tá? Essa é uma figura que ele sempre, que o Strang sempre traz nos livros dele. Tá? Então, a gente tem um espaço assim. Outro espaço assim. Um espaço assim e outro espaço assim. Ele vai chamar esse cara aqui do espaço linha de A. Tá? Ele vai ter dimensão R, né, o posto dessa matriz. E o espaço nulo de A vai ter dimensão N, né, o número de colunas, menos o posto da matriz. Então, esses dois caras aqui moram em Rn. Dentro de Rn, a gente vai ter esse cara, né, o espaço linha e o espaço nulo. Os dois moram em Rn e os dois são perpendiculares uns com relação aos outros. Do outro lado, em Rm, lembre-se que M é o número de linhas, né? A gente vai ter o espaço coluna de A, com dimensão também igual a R, né? O posto da matriz. E aqui a gente vai ter o espaço nulo à esquerda dessa matriz A, com dimensão M menos R. E esses espaços vão ser perpendiculares entre eles. Tá bom? Então, a gente vai ver isso mais para frente, a gente precisa estudar um pouquinho mais por que existe essa perpendicularidade, mas a gente já identificou nesse nosso primeiro exemplo que existe essa relação
né? Ficou claro, ficou fácil da gente enxergar essas relações aí, tá? Muito bem, então a gente fez um primeiro exemplo. E o próprio livro aqui do Strang, ele começa a trazer exemplos mais reais, né? Exemplos não inventados, não de matrizes cujos números simplesmente brotaram do nada, tá? Então ele começa a trazer alguma coisa aqui que está relacionado à conectividade entre nós, por exemplo, né? E fluxos entre nós. Então, imagine, por exemplo, que você tem um circuito elétrico que tem alguns números de nós, alguns pontos, e você tem ligações entre esses pontos com fios e com resistências associadas e tal. Tá? Então, digamos que ele tenha... Vamos reproduzir o sistema dele aqui. Tá? Ele tem, então, um ponto x1, um ponto x2, um ponto x3 aqui, e um ponto x4 embaixo. Tá? E digamos, então, que exista uma seta que vai de 1 até 2, que ele vai chamar de B1. Existe uma seta que vai de 1 até 3. Deixa eu ver se eu não quero fazer besteira. De 1 até 3, que ele está chamando de B2. Existe uma seta que vai de 2 até 3, que ele está chamando de B3. Existe uma seta que vai... É sempre do número menor para o maior. Então, de 2 até 4, que ele está chamando de B4. E, finalmente, uma seta que vai de 3 até 4, que ele está chamando de B5. Tá bom? Então, associado a esse sistema, né, ele basicamente está definindo o seguinte, né? Quanto que vale B1? B1 é a diferença do valor de x entre os pontos conectados por ele. Então, ponto do final primeiro, né? Então, tem x2 positivo menos o x1. Tá? Então, sempre vai ser isso, né? O começo da seta vai ter sinal negativo e o final da seta vai ter sinal positivo. Isso vai me dar o valor que está sobre cada uma dessas arestas, tá? Então, seguindo essa lógica, quanto é que vale B2? B2 vai valer o valor em x1 negativo mais o valor em x3. B3 vai valer o valor em x2 mais o valor em x3. B4 vai valer o valor em x2 mais o valor em x4. E B5 vai valer o valor em x3 mais o valor em x4. Isso aqui vai ser o B5. Tá bom? Então, essas são as diferenças dos x's ao longo das arestas que foram desenhadas naquela direcionalidade. Tá? Pois bem, então, observe que a gente está relacionando os x's todos, né? Então, se eu botar esses x's todos num determinado vetor, x1, x2, x3, x4 e x5, o que eu tenho aqui para representar essa equação, né, que eu chegar a partir dos valores em x1, x2, x3 até nos valores de B, então B1, B2, B3, B4 e B5, o que eu tenho é uma matriz que identifica as conectividades dessas coisas, né? Qual nó está ligado a qual outro nó, tá bom? Eu não tenho x5, né? Eu tenho x4. Eu tenho 4 nós e 5 arestas, desculpa. Tá? Então, para chegar em B1, eu preciso o quê? Eu preciso menos uma vez a coordenada de 1, mais uma vez a coordenada de 2, e nada envolvendo 3 e 4. Tá? Vamos só organizar bem aqui. Tá? Para chegar em B2, eu preciso menos uma vez a coordenada de 1, nada da coordenada 2, uma vez a coordenada de 3, nada na coordenada 4. Para chegar em B3, nada em 1, menos a coordenada de 2, uma vez a coordenada de 3 e nada na coordenada em 4. Para chegar em B4, nada na coordenada de 1,
menos 1 na coordenada de 2, nada na coordenada de 3, 1 na coordenada de 4. E para chegar em B5, eu vou ter nada na primeira, nada na segunda, menos 1 na coordenada 3, 1 na coordenada 4. Tá bom? Então, cheguei na minha forma AX igual a B para esse sistema. Tá bom? Então, isso aqui é um grafo, tá? Uma coisa como essa a gente vai chamar de grafo. Ele está indicando conectividades entre pontos de um determinado lugar, como é que esses pontos se relacionam, de onde para onde existe essa comunicação, tá bom? Então, essa é uma forma da gente representar esses grafos. Então, a partir dessa matriz agora, né, a gente tem uma matriz A bem definida, a gente vai tentar identificar o que seriam alguns desses nossos espaços, né? O que seria o espaço nulo dessa matriz A? Seria todos os x's para os quais B é igual a zero, ou seja, AX igual a B, é igual a zero, né? Tá bom? Então, quando eu faço isso, né, vamos olhar de novo nas nossas equações. Né? Para o B ser todo igual a zero, a gente pode olhar a partir dessas equações aqui. Tá? A gente descobre, então, que x1 vai ter que ser igual a x2. Para o B2 ser igual a zero, eu sei que x1 vai ser igual a x3. Para o B3 ser igual a zero, eu sei que x2 vai ser igual a x3. Para o B4 ser igual a zero, eu sei que x2 vai ser igual a x4. E, finalmente, para B5 ser igual a zero, eu sei que x3 vai ter que ser igual a x4. Tá bom? Então, observe o seguinte, para eu chegar no B igual a zero, tá? Eu não tenho definição de nenhum desses valores. Né? Eu posso ter valores diferentes, um valor qualquer para x1. Contanto que x1, x2, x3 e x4 tenham todos o mesmo valor. Ou seja, qualquer vetor que tenha o seguinte formato, uma constante c, repetida nas 4 posições, se eu botar um vetor como esse dentro do meu sistema, né, A vezes um vetor como esse, qualquer um desses vetores vai estar dentro do espaço nulo, tá bom? Ou seja, né, esse vetor, a gente pode dizer então que o espaço nulo vai ser gerado por uma solução especial, por exemplo, 1, 1, 1 e 1. Tá? A gente chegou nessa conclusão olhando para as equações, mas a gente poderia chegar nessa conclusão olhando simplesmente e fazendo o processo de geração dessa matriz reduzida por linha. Tá? Então, isso aqui foi um dos lados da barrinha que eu fiz. Vamos fazer agora gerando toda a matriz escalonada reduzida por linha. Então, como é que eu faço isso? Eu vou pegar essa matriz A e vamos tentar gerar, a partir de A, vamos chegar em R, né? Então, o pivô da primeira posição é menos 1, na segunda menos 1 também, então eu vou somar a primeira linha com a segunda. Então, pivô menos 1, pivô 1, né? É menos 1 e o multiplicador para a linha 2 do 1 vai ser 1. Então, vou manter menos 1, 1, 0 e 0. E vou inverter o sinal da primeira linha, então, com a segunda. Né? Então, menos 1 com mais 1, zerei. 0 com menos 1, deu menos 1. 1 manteve igual. E o 0 aqui. Tá? E o restante, por enquanto, eu não mexi, né? Aqui estava tudo certo. 0, menos 1, 1 e 0. 0, menos 1, 0 e 1. 0, 0, menos 1 e 1. Tá? Agora a gente observa, então, que a terceira linha é igual à segunda. Então, na hora que eu for fazer essa eliminação, seguindo no meu próximo passo, né, o meu pivô da posição 2 vai ser menos 1. E daí eu vou ter as multiplicações que eu posso fazer para eliminar das duas linhas abaixo, né? E sempre os multiplicadores para eliminar da linha 3 a posição 2 vai ser 1. E o multiplicador para eliminar da linha 4 ou da posição 2 vai ser 1 também. Então vamos fazer essas duas operações já de uma vez. Eu tenho menos 1
1, 0 e 0. 0, menos 1, 1 e 0. Vou chegar na conclusão que a linha do meio é exatamente igual à de cima, então na hora que eu fizer a subtração de uma pela outra, eu fiz tudo sumir, 0, 0, 0, 0. Linha 4 vai ser esse cara aqui com o sinal trocado da primeira, então eu tenho menos 1 com mais 1, 0. 0, menos 1, e sobrou o 1. E finalmente eu tenho 0, 0, menos 1 e 1. Tá? Então, seguindo adiante, no meu processinho de eliminação, tá? Tô continuando ali da parte de cima, tá? O meu pivô da coluna, eu vou ter que trocar essa linha 3 de lugar, né? Claramente eu vou ter que deslocar ela para baixo para eu ficar na forma tradicional, da forma de escalonado por linha, mas eu primeiro vou escalonar tudo, eu primeiro vou eliminar os zeros que a gente tem ali, tá? Então, o meu pivôzinho da posição 3, meu pivôzinho da posição 3 vale menos 1, tá? A posição 3 também vale menos 1. Eu vou utilizar o multiplicador para tirar da linha 4 que está na posição 3, da linha 5, desculpa. O que está na posição 3 vai ser igual a 1 também. Então a gente vai chegar na nossa matriz menos 1, 1, 0, 0. 0, menos 1, 1, 0. 0, 0, 0, 0. 0, 0, menos 1 e 1. E fazendo essa multiplicação embaixo, fiz sumir mais uma das linhas nesse camarada, tá? Então a gente vai permutar agora as linhas, né? Permutar linhas nulas para baixo, para eu ficar no meu formato tradicional ali, tá? Então eu vou ter a minha matriz menos 1, 1, 0 e 0. 0, menos 1, 1 e 0. 0, 0, menos 1 e 1. E agora eu tenho duas linhas nulas. Eu troquei essas duas linhas aqui. Troquei a linha 3 com a linha 4, tá? E finalmente, para eu chegar então na forma reduzida, escalonada desse cara, né? A gente vai dividir os pivôs, dividindo pelos pivôs. Então, os pivôs são todos menos 1, eu vou dividir essas linhas por menos 1. Então, eu vou ter 1, menos 1, 0 e 0. 0, 1, menos 1 e 0. 0, 0, 1, menos 1. 0, 0, 0 e 0. 0, 0, 0 e 0. Tá? Então, eu tenho que sempre lembrar que eu troquei a linha 4 com a linha 3 no coisa de A, tá? Então, olhando para essa minha matriz escalonada reduzida por linha, fica claro aqui que eu tenho, dessa matriz, fica claro que eu tenho 3 colunas com pivôs, então eu tenho R igual a 3, tá? E a gente tem que descobrir, então, quanto é que é as dimensões dos outros espaços, né? Eu tenho 5 linhas e 4 colunas, tá? Então, a dimensão do espaço nulo, né? Seguindo a nossa regra que a gente tinha visto antes, seria o número de colunas menos o posto da matriz, ou seja, 4 menos 3, dimensão 1, e essa dimensão 1 estaria claramente associada a esse vetorzinho ali, tá? Então, tá certo. Eu só estou conferindo. É que faltou alguma coisa aqui, né? Eu não fiz todo o trabalho aqui. Então, calma aí. Vamos voltar, vamos fazer esse negócio de forma decente, tá?
Então, antes de eu dividir pelos pivôs, aqui, vamos apagar essa parte aqui, eu fui meio afobado aqui, né? O que faltou fazer a partir desse cara aqui? Faltou eu gerar 0 acima dos pivôs, né? Então, vamos trazer esse cara para cá. E vamos gerar 0 acima dos pivôs. Tá, isso que tinha ficado faltando fazer. Então, beleza. Primeira linha, vamos continuar tudo igual. A primeira coluna, desculpa, né? Menos 1, 0, 0, 0 e 0. Tudo certo. Daí eu quero tirar esse carinha aqui agora, né? Eu tenho 1 acima do pivô e eu não quero ter esse 1 acima do pivô. Então, o que eu preciso para remover esse 1 acima do pivô? Eu preciso somar a equação de baixo na de cima, né? Se eu pegar e somar a equação de baixo na de cima, o menos 1 continua igual, mas eu tenho 1 com o menos 1, ficou 0. O 0 com 1 ficou 1, 0. E a gente gerou, então, um 0 acima daquele pivô. Então, para o pivôzinho da segunda posição, estava tudo certo, tá? Vamos lá, menos 1, 0, 0, 0, 0 e 0. E agora, então, eu preciso gerar zeros acima desse outro pivô aqui. Então, para gerar zeros acima desse outro pivô, eu vou pegar essa linha, vou somar com a segunda e vou somar com a primeira também, tá? Ou seja, a primeira linha que estava ali, daquele jeito, vai ficar menos 1, 0, estou somando a terceira linha com a primeira, tá? 0, e aqui faltou 1, né? 1. Em seguida, eu vou somar a terceira linha na segunda. Tenho 0, menos 1, 0 e 1. E agora sim, 0, 0, menos 1 e 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. E divido pelos pivôs. E eu chego finalmente, então, na minha matriz R. 1, 0, 0, menos 1. 0, 1, 0, menos 1. 0, 0, 1, menos 1. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Agora sim, minha forma escalonada reduzida por linha da maneira correta, tá? Então, só peço desculpas que a gente demorou um pouquinho para chegar aqui, mas chegamos, tá? Muito bem. Então, com essa forma escalonada reduzida por linha, chegamos nas mesmas conclusões, né? Esse cara aqui vai ter posto 3, e dessa informação a gente pode pegar aquilo que a gente tinha feito antes, né? Vai ter dimensão igual a n menos r, ou seja, dimensão igual a 1. Beleza, agora sim, tá? E essa dimensão igual a 1 a gente pode fazer de diversas formas diferentes, né? A gente pode ver que a solução especial que a gente tinha definido antes, né? 1, 1, 1 e 1, ela também resolve essa forma escalonada reduzida por linha, tá? Ele também vai dar certo. Se vocês fizerem r vezes o x igual a 0, vocês vão chegar à conclusão que uma solução especial, né, uma condição especial desse cara seria a mesma solução especial que a gente tinha determinado antes, 1, 1, 1 e 1, para aquele problema. Tá? Então, o pessoal está voltando aí de outra aula, acabei de perceber, tá? A gente está resolvendo um probleminha, um exemplo de um grafo, tá? Conexões dos nós de uma malha com linhas que conectam esses caras. Tá? A gente consegue chegar à conclusão que esse cara é a mesma coisa, tá? A mesma solução especial que a gente tinha antes. Então, a dimensão, né, do espaço linha desse cara. Então, espaço linha desse camarada, ele vai ter dimensão igual ao oposto da matriz, que é o número de linhas não nulas da minha matriz escalonada reduzida por linha, da matriz R. Lembrando que a gente alternou a linha 3 com a linha 4, tá? Então, a gente tem essa dimensão ali. E agora, finalmente, a última coisa que nos faltou foi a dimensão do espaço nulo à esquerda desse camarada. E a gente sabe, né, dos nossos estudos, né, que isso aqui vai ter que ser igual a
ao número de linhas menos o posto da matriz. Então, a gente tem 5 linhas, o posto da matriz é 3, esse cara aqui vai ter que ter dimensão 2, tá bom? E a dimensão 2 desse camarada, a gente consegue achar soluções especiais. A gente vê quem que são as colunas dependentes, as linhas dependentes ou colunas dependentes, tanto faz a ordem, a lógica que você observa esse cara, tá? E com isso, então, a gente consegue achar soluções especiais relacionadas às colunas que a gente tem, tá? A gente observa que a gente tem... bastaria fazer o mesmo processo para achar quais são as soluções especiais, né? Eu não vou fazer aqui para a gente não perder muito tempo, tá? Mas eu conseguiria achar com as soluções especiais desse cara e eu acharia que eu teria 2 soluções especiais para esse camarada, tá? Na hora que eu troco as linhas pelas colunas, eu vejo que eu tenho 2 colunas livres, tá? Tenho 2 soluções especiais. Então, eu tenho 2 colunas livres, uma solução especial para cada uma das colunas livres. Ao passo que antes, né, no espaço nulo da matriz A em si, né, não o espaço nulo à esquerda, o espaço nulo da matriz A, olhando para a minha forma escalonada reduzida por linha, eu vejo que eu tenho uma coluna livre, 3 colunas independentes e uma coluna livre, portanto, uma coluna livre associada a uma solução especial, tá? Beleza, tá? O que é a representação dessa matriz, né? Isso aqui está relacionado muito a problemas de correntes e de potenciais, tá? Você poderia pensar, por exemplo, os valores de x como se fossem os potenciais medidos em um determinado ponto, tá? E os valores... e se você pegasse a matriz transposta, né, a matriz AT transposta, você conseguiria obter valores para as correntes, tá? Então, AX igual a B nos daria, por exemplo, os componentes xi de tensão nos nós do circuito. E se você pega a matriz transposta vezes 1y, isso aqui igual a 0, né? Estou tentando buscar esse camaradinho aqui, o espaço nulo à esquerda. Esses y's são correntes nas arestas desse gráfico. Tá? Então, isso é um exemplo apenas da parte elétrica, né? Mas esse tipo de equação de valores potenciais e de valores de fluxo aparece em diversos problemas, né? Então, tem diversos problemas de aplicações reais, aplicações de engenharia, que a gente conseguiria representar num formato como esse, de uma matriz de incidência, uma matriz de conectividade entre nós, né? Essa matriz pode incluir propriedades materiais, por exemplo, tá? E dentro dessa matriz ali a gente consegue achar relações que nos permitem calcular quais são os valores desses potenciais nos nós e dos fluxos entre esses nós, tá? Então, escrever esse cara aqui, escrever isso, é a mesma coisa da gente dizer que não vai ter corrente sobrando, tá? Então, corrente de entrada, fluxo de entrada num determinado nó, vai ter que ser igual ao fluxo de saída. Tá? Então, de continuidade, para a gente não perder corrente em nenhum dos lugares, né? Quando a gente tem essa lei de Kirchhoff da corrente, por exemplo, né? O que a gente está escrevendo é isso. Tá? Que mais? É interessante vocês pensarem nesse exemplo também, né? A gente viu aqui que a gente tinha para essa matriz transposta, para a transposta, a gente viu que a gente tinha 2 soluções especiais, tá? E essas 2 soluções especiais estão associadas às 2 formas que eu consigo caminhar dentro desse sistema, né? Dos 2 loops que eu consigo fazer dentro desse sistema. Então, isso aqui é um loop fechado, isso aqui é um loop fechado.
Então, dentro desses dois loops fechados, né, se a gente percorrer um loop fechado dentro de um sistema como esse, a gente sabe que a gente não pode ter diferença de potencial, né? O potencial tem que ser constante. Né, os potenciais que estão, as diferenças de potencial que eu vou medindo ao longo do caminho, tem que voltar até zero, né? A gente tem que fazer as coisas. Então, as duas soluções associadas ao espaço nulo da matriz, o espaço nulo à esquerda, né? O espaço nulo da matriz transposta, estão associadas a essas soluções que eu tenho dois loops, né, ou duas voltas completas, dois loops possíveis com tensão. Então, se eu faço um loop, né, a tensão é a diferença de potencial, na verdade, né, com diferença de potencial igual a zero, tá? Então, eu estou falando aqui da representação desses caras, né? O espaço nulo da matriz transposta está nos ajudando a ver isso, né? Os fluxos de entrada são iguais aos fluxos de saída. E esse cara aqui, AX igual a B, vai nos ajudar a falar em as tensões estão associadas ao AX igual a B e os fluxos, né, as correntes estão associadas com a TY igual a zero, tá? Então, esse é apenas um exemplo, né? Se vocês tiverem interesse, a gente pode fazer outros exemplos mais relacionados a coisas mais concretas como essa, tá? Mas nesse momento aqui, acho que eu preciso pular e passar adiante na matéria de hoje, tá? Porque a gente tem que avançar um pouquinho. Se eu não conseguir chegar em ortogonalidade hoje, o meu planejamento da disciplina vai ficar um pouco comprometido. Antes de eu passar para falar de ortogonalidade, tá? Como eu tinha prometido para vocês, eu vou falar agora de uma coisa que não está nessa sequência no livro do Introdução à Álgebra Linear, mas está no livro de Álgebra Linear e suas aplicações, tá? E é um tema importante da aula de hoje, é um tema que a gente vai chamar, que é um tema que é conhecido como transformações lineares. Então, até o momento, a gente tinha vinculado muito. Acho que só vou parar a gravação, porque daí fica separadinho tematicamente um pouquinho melhor, tá? Eu vou parar e já vou reiniciar a gravação logo em seguida. Se vocês quiserem dar uma pausa para ir no banheiro, acho que agora é o momento.